Oi, pessoal! Na pausa dessa semana vamos debater papo, um pouquinho de bate-papo. É um primeiro vídeo diferente do meu canal, só que é um dos assuntos que me move, que eu gosto muito, mas ele é um pouquinho polêmico, então esse conteúdo não é para qualquer um. Eu acho que cada um de nós tem alguma coisa que nos move, né? Eu tenho três paixões da minha vida. Fora a minha profissão, né? Minha profissão não conta nesse momento. Mas nos momentos de lazer eu tenho três paixões. Uma delas é viajar. Amo viajar, amo conteúdo de viagem. Eu posso ficar falando o dia inteiro de viagem que eu não vejo o tempo passar. O segundo tema é culinária também. Culinária e viagem meio que se estão juntos aí. Né, também adoro, posso ficar o dia inteiro falando sobre culinária e viagens. Aliás, é o forte do meu canal, que acho que vai ter um monte, porque eu amo. É minha paixão, é um dos conteúdos que me movem, né? Que me move. Agora, o terceiro conteúdo não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que compreende. Como ele é polêmico, eu já vou deixar bem claro que eu não vou dar a minha opinião a respeito. Né, eu vou colocar alguns sentimentos da minha vida pessoal que talvez tenha alguma relação com esse assunto, mas não é a minha opinião pessoal. Essa eu não vou dizer, vou deixar bem guardadinha, né, justamente por essa polêmica. Então esse terceiro assunto, assim, eu vou falar um dos pontos só, porque ele é bem abrangente, é sobre os mistérios da nossa vida. Aí ele engloba tudo, né, a conexão com nós mesmos, com o universo, ufologia. Existe ou não existe ET? Ufologia trata lá dos ETs, né? Reencarnação, sonhos lúcidos, magia, religiões, filosofia, física quântica, mundos paralelos. Esses são vários temas dentro de todos esses mistérios da nossa vida. E eu amo tanto esse tema, assim, no geral, no contexto geral, que o universo ele traz pessoas que amam o mesmo tema para minha vida, assim, eu acho muito legal. Inclusive a gente tem um grupinho bem pequeno, que a gente se reúne uma vez no mês e debate todos esses temas, né? Não tem nenhum especialista, eu não sou especialista, aliás, eu sou a que menos entende do assunto, né? Eu não compreendo muito, os meus colegas são mais... Meus amigos, eles são mais entendidos e estudam mais a fundo. Eu sou a que a menos entende, mas eu amo. E dentro de todos esses temas, o primeiro videozinho vai ser sobre reencarnação, que é um tema polêmico. Tem um outro vídeo que eu quero fazer também sobre sonhos lúcidos, que eu tive algumas experiências. Mas aí vai ser outro vídeo que o conteúdo é muito amplo. E reencarnação também... tem como eu já disse, né, alguns sentimentos que podem ser que estejam ou não relacionados, não sei. Fato é, gente, que tem a vida nossa, o universo é cheio de mistério, ninguém tem certeza de nada. Então, se alguém chega aqui e vai afirmar alguma coisa, né, certeza disso, daquilo, ninguém tem certeza de nada, são muitas dúvidas, a gente tem muitas dúvidas. Eu tenho uma religião, no caso, só que a reencarnação, ela não... normalmente os espíritas que trabalham, né, dentro do... Muitos dizem que o espiritismo é ciência, outros dizem que é religião, outros dizem que é uma filosofia, mas ela é trabalhada pelos espíritas, né? E eu gosto muito de ler livros a respeito. Então... mas aquela coisa, afirmar... tudo 100% não dá. E a minha religião de nascença, desde que eu nasci, que fui batizada, é uma tradição da família da minha mãe, né? Eu faço parte da igreja luterana, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a IELB. Ela é muito semelhante à igreja católica. E claro que ela é muito parecida com a igreja católica e não segue, obviamente, né, que toda essa linha ou melhor dizendo, ela não acolhe a reencarnação como uma ideia, que se acredita na ressurreição, que nem a Igreja Católica. Mas não é esse o ponto não é religioso que eu vou debater, e também, como eu disse, eu não vou falar a minha opinião.
a respeito do que eu acredito e o que eu não acredito. Mas, de qualquer forma, eu frequento a minha igreja, eu sou luterana, só que eu tenho, assim, a mente bem aberta para estudar outros temas. Então, assim, não que o fato de eu frequentar a igreja luterana não quer dizer que eu não posso ler um livro sobre reencarnação, ou estudar a respeito, ou mundos paralelos, que são ideias que algumas pessoas defendem, ou sobre magias, enfim, filosofias, mistérios do universo. Não, eu acredito que eu posso ler, e eu sou muito, assim, da seguinte opinião: tudo o que é do bem, tudo que faz bem, tudo que é voltado para o bem, para a evolução moral e espiritual das pessoas, gente, é o que me move, é o que eu amo, é o que eu defendo, né? O que eu defendo, eu disse que eu não ia defender nenhuma ideia, mas essa é uma delas que eu defendo. E também, assim, eu na minha vida, na vida dos meus familiares, eu não tenho dúvida nenhuma da existência de Deus, na existência de um Deus supremo que rege todas as coisas, porque a gente tem alguém que controla tudo isso, né? Porque é muita coisa, né? E nós aqui na Terra, a gente é um pontinhozinho no meio desse universo imenso. Então, não dá, tem que ter alguém que controla tudo isso, porque nós, seres humanos aqui, não somos capazes disso, não tem ninguém, nem em conjunto, nem unido todas as nossas forças, os nossos conhecimentos, a gente é capaz de administrar tudo isso, né? Então tem um Deus, sim, superior, tem uma força, uma energia superior, e eu amo sentir essa energia, eu amo me conectar com ela. Acredito também muito na história e na mensagem de Jesus, né, que é o que a nossa igreja defende, é o que a igreja católica defende. Acredito muito, assim, que ele veio, sim, para a Terra, que ele veio para uma missão específica, que até, inclusive, os espíritas, que é quem trabalham com a reencarnação, gente, eles falam muito, quem estuda um pouquinho, assim, né, do espiritismo, eles falam muito em Jesus, eles têm Jesus, assim, como o governador da Terra. Então, eles seguem e orientam a todo mundo seguir todas as mensagens de Jesus. Então, às vezes, quem não conhece muito fica criticando e dá, né, seu espetáculo. Mas não é bem assim. Então, é importante a gente conhecer qual as ideias, qual que é. Apesar de que tem gente que é espírita, tem gente que é católico, tem gente que é luterano, tem gente de todas as religiões, tem gente da Umbanda. A Umbanda também é uma religião de origem afrodescendente que é muito, muito criticada muitas vezes. E eu conheci um pouquinho, assim, da Umbanda, muito pouquinho também, né, pelo tanto que eu li, assim, muito, conheci um pouco. E também as teses que eles defendem, assim, é muito legal, é muito, né, proteção, amor ao próprio, ao próximo, né, ao próprio é bom, né, amor ao próximo, coisas boas, assim, não vi nada de errado, assim. Dizem que tem um outro lado negativo, o outro lado do mal, e se existir, eu acho que também qualquer pessoa de outras religiões também tem esse lado negativo. Então, eu acredito, assim, que o que faz, né, as pessoas mesmo que carregam o mal dentro de si, e não importa o lugar, o que elas estejam, né, elas estão com esse mal dentro de si e vão desenvolver em algum momento. Não é a religião em si que leva a pessoa ali pro mau caminho, né, digamos assim. Mas enfim, isso é uma questão geral. Da reencarnação em si, eu comecei a ler os livros no ano de 2010, e um livro, assim, que... Gente, eu amo livros do sebo, para começar, né? Então, a maioria deles é bem velhinho, assim, tudo do sebo que eu achei, ó. Um deles que eu comecei a ler é sobre esse aqui, ó, A Cura através da Terapia de Vidas Passadas, que é um psiquiatra americano, que é o Brian Weiss. Acho que talvez alguém já tenha ouvido falar. Esse aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Brian Weiss. Ele faz muitas hipnoses com regressões, tecnicamente ele defende a reencarnação, então ele defende que muitos problemas da nossa vida atual decorrem de vidas anteriores.
Então ele faz umas terapias assim para cura, para a pessoa ir lá e ver o que causou isso e por que os relacionamentos atuais daquela pessoa não dão certos, por que eles muitas vezes nessa vida a pessoa odeia alguém sem ter motivo, coisas assim ou traz uma doença, um pânico muito grande, um medo muito grande. Tem gente que tem medo de água de uma forma inexplicável, nunca teve nenhum acidente com água, mas tem pânico de água, tem medo de avião, medo de altura. Eu tive medo de avião, né? Eu tive que superar um pouquinho, mas ainda não gosto muito, mas né, tive que superar. Enfim, medos assim que nessa vida que são inexplicados, então eles entendem que esses medos são de traumas de vidas passadas. E a reencarnação na Bíblia, em regra, ela não está explícita, assim, né, escancarada, né, dizendo sobre, né, porque a Bíblia ela defende a ressurreição, que todo mundo vai morrer e um dia todo mundo vai ressuscitar. Esse vídeo, aliás, vai ficar meio longo, gente, mas quem gosta do assunto, tudo bem. Talvez eu faça 2 vídeos. Acho que é melhor fazer 2 vídeos que senão vai ficar meio longo. Então, na Bíblia, tecnicamente, não está escrito, só que uns defendem que ela estaria meio, de alguma outra forma, assim, de forma implícita, né? Subentende que aquilo ali quer dizer a reencarnação, porque a Bíblia está cheia de parábolas, né? Quem costuma ler a Bíblia sabe que é cheio de parábolas. Muitas vezes as mensagens são ditas desta forma. E daí, que nem, por exemplo, na casa do meu pai existem muitas moradas. Essa frase é uma frase que muitos defendem ser da reencarnação. Vou tomar meu chai aqui, um chazinho indiano de leite com especiarias que eu adoro. Outros defendem que o profeta Elias ele teria reencarnado como João Batista. Então são essas algumas linhas que o pessoal comenta, né? Do Brian Weiss, eu li outros livros também dele, aqui tem alguns, Muitas Vidas, Muitos Mestres. As obras dele são maravilhosas, gente, e eu encontrei tudo no sebo, esses livrinhos bem baratinhos, assim. É que como eu gosto de ler bastante coisa sobre o conteúdo, até para economizar, eu vou lá no sebo, que são livros usados, né? Tem sebo online também. E inclusive, quem gosta ou quer conhecer um pouquinho do assunto, tem um online, e-book espírita. São livros que dá para baixar online, tem da Zíbia Gasparetto também. A Zíbia eu conheci há pouco tempo, assim, os livros dela eu adoro, né? E dá para baixar ali online e ler várias coisas online que a gente encontra, né? Às vezes não tem, né? Comprar vários livros ao mesmo tempo, às vezes é difícil e a pessoa, né, que gosta de ler, então aproveita e lê online. Às vezes lê bastante, né? Daí acaba não dando nem conta de comprar. Muitas Vidas, Uma Só Alma. É muito legal esses livros, gente. Eu amei. Então, tem outros lá também, que Só o Amor é Real, que eu li dele. Milagres Acontecem, também, que eu li dele, que são... Aliás, o Milagres Acontecem não fala só em regressão, mas fala em projeção, que seria vidas... uma previsão de vidas futuras, mas isso é um outro assunto, né? Não vamos ir tão além, né? Que nem esse eu sei entender. Aliás, nem reencarnação, gente. Nenhum desses assuntos eu sou especialista, né? Que nem eu falei. Não sou, então... se alguém tem alguma experiência ou quiser comentar, fica à vontade. Mas eu não sou especialista em nenhum assunto desses. Eu só sou uma apaixonada por esse tipo de tema. Então, quem quiser complementar ali, por favor, né? Então, da Zíbia Gasparetto também, ela faleceu, acho que no passado, né? Ela faleceu. Tem alguns, Quando Chega a Hora, A Vida Sabe o que Faz. Dela, do Chico Xavier, tem vários livros nesse book espírita, que dá para ler online, dá para baixar ali e ler online. Tem um livro dela que eu amei, que é Laços Eternos. É um dos que eu mais gostei, assim, eu não sei se vai ter algum que vai bater com dela, com aquele livro. E eu vi que estão lançando os filmes dela também, Nada por Acaso e Ninguém é de Ninguém. O Nada por Acaso tem disponível no YouTube. Dá para entender um pouquinho da reencarnação
e dos problemas que a pessoa traz para a vida. O YouTube, aliás, tem vários filmes espíritas também, que às vezes pelo filme a gente tem uma compreensão maior. E Nosso Lar é maravilhoso, eu já assisti umas 500 vezes. É muito reconfortante pra gente, assim, eu gosto muito. E a vida continua. Gente, porque perder alguém, a morte, para nós, o sentido da morte é muito difícil, é muito pesado. A gente não tem essa compreensão para entender, foi muito fora do nosso alcance. Meu Deus, eu vejo que nem a minha irmã perdeu um filho. Nossa, o sentimento de uma mãe perder um filho, ainda quando é o filho que perde o pai, né, eu perdi meus pais, minha mãe e meu pai, né, já. Mas então ainda tem, né, tem toda aquela história de um filho enterrou o pai. Agora, quando é o contrário, é uma dor que eu não passei por isso, mas eu acredito que seja a pior dor da vida. Então, assim, mexer com a morte é muito difícil. E de quando se tem uma compreensão de que a morte não é o fim, traz um conforto, né? Então, muita gente encontra um conforto, né, no espiritismo, né, na reencarnação. Mas fica a cada um, né? Cada um. Tem esse aqui, Motoqueiros da Além, que a minha amiga, que é espírita, a Cláudia, ela é espírita, hoje ela é mais espiritualizada, né? Ela também abrange, ela faz parte do meu grupo, né? Dos estudos sobre o tema. Então, ela deu para o meu marido esse aqui, Motoqueiros do Além, porque ele ama moto, né? Ele é apaixonado por moto, ela deu para ele. Esse aqui, deixa eu ver aqui mais. Os do Chico Xavier são divinos também. Os do Chico Xavier são mais complexos. É diferente assim das Bíblia Gasparetto, que são alguns romances e tal. Esse Obreiros da Vida Eterna, tem Mensageiros da Luz também. São livros um pouquinho assim complexos, com umas palavras mais difíceis, mas é muito legal. É muito bom. Esse livro aqui que eu ganhei da minha amiga, ele é fabuloso. Ele é muito lindo, Renúncia. Só que as primeiras páginas ali tem que compreender um pouquinho do assunto, assim, porque é bem pesado também, e depois vem a história do romance dos personagens. E aqui, quem conhece o Chico Xavier, um pouquinho da história dele, o Emmanuel é o guia espiritual dele, né? Cada um de nós teria nosso guia espiritual. Gente, eu tenho o meu guia espiritual, e por incrível que pareça, ele me ajuda todos os dias. Eu sinto assim que ele me ajuda, sabe? É muito incrível, é muito, muito legal. Então esse livro teria sido uma das vidas do Emmanuel. Conta a história lá da época da peste negra de Paris. É um livro fabuloso. É maravilhoso. Muito, muito lindo. Aqui também tem mais Reencarnação no Brasil também, que tem algumas formas que eles tentam comprovar que isso é verdade, que isso realmente acontece e tal. Complementando um pedacinho aqui que eu estava esquecendo, é que o fato de não constar na Bíblia a questão da reencarnação, dizem, inclusive o Brian Weiss, esse autor, ele fala, né, que na época do imperador Justiniano, lá na Constantinopla, ele teria retirado da Bíblia essa parte da reencarnação, porque eles chegaram na compreensão de que se a pessoa soubesse que ela teria uma nova chance, novas vidas, ela não iria valorizar a vida que tinha. Ela iria viver de forma intensa, sem se preocupar, porque ela não iria para o inferno. Ela iria reencarnar e ter a chance de evoluir novamente, né? Mas daí com essa ideia de céu e inferno, se você morrer, você vai pro inferno, se não for uma boa pessoa, né? Se for não andar no caminho correto, daí era uma forma de colocar temor nas pessoas, né? E fazer com que elas tentassem dar o seu melhor nessa vida. Que não deixa de tá errado, né? Porque temos que valorizar cada momento, cada momentinho para crescer, enfim. E essa seria a ideia e a razão deles terem retirado da Bíblia, né? Inclusive tem alguma coisa nesse sentido nos evangelhos
apócrifos, né? Aqueles manuscritos antigos, né? Então, parte eles colocaram o que eles entenderam ali de essencial, né? E parte ali na época do Constantino ele alterou. Vou finalizar então esse vídeo aqui para ele não ficar tão longo, né? E vou reiniciar uma página 2 aqui do vídeo. E agora eu vou falar um pouquinho das minhas experiências pessoais que poderiam ou não, né, estar ligada à reencarnação. Então vamos lá.